Olá, boa tarde, está tudo certo? Que bom estar aqui com vocês nessa tarde de segunda-feira, por isso eu agradeço quem está aqui comigo ao vivo, porque a live, né, aqui no Insight Timer, nesse aplicativo que a gente está fazendo, ela não fica salva, então é só para quem está ao vivo mesmo, tá? Depois eu vou tentar resolver isso, né, da melhor forma, ver como eu vou colocar esse material lá no YouTube também, tá bom? E eu queria me apresentar, então, já que essa é a primeira vez aqui, eu não sei quem já me acompanha, né, das outras redes, quem tá comigo há mais tempo, mas eu vou, por ser essa primeira vez, né, eu vou levar em conta que vocês não me conhecem. Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou a Maria Amélia, eu tenho 35 anos, moro no sul da França. Essa é minha identidade humana, digamos assim. E eu tenho dificuldade de me definir assim na minha carreira. Eu não gosto de me chamar de terapeuta holística. Eu tenho dificuldade em dizer também que eu sou astróloga, já que eu sou autodidata, né? Então, eu tenho um pouco de dificuldade em me definir. Mas eu sou uma pessoa que gosta desses assuntos, né? Que adora falar sobre astrologia, mas principalmente falar sobre energias. Eu sou uma pisciana, né? De sol em peixes, e eu tenho muita sensibilidade, digamos assim, às energias. Foi assim desde sempre, desde criança. Claro que eu não sabia lidar, isso me gerou muito medo, né? Muitas questões aí que eu acabei me afastando um pouco até disso, por medo de lidar com toda essa intensidade, toda essa energia. Eu sou muito intuitiva, né? Eu sempre percebo muitas coisas que estão acontecendo além da matéria, o que faz com que eu tenha bastante dificuldade em viver nela, né? Em viver na Terra, em viver na matéria, mas é o meu maior desafio e aprendizado, e eu acredito que da maioria aqui também, né? A gente tem uma conexão mais forte, talvez, com um outro lado, com um lugar que a gente não sabe qual é, mas que a gente sente muitas vezes até saudade. Não sei se para vocês é assim também, mas eu sinto muito isso, como se tivesse uma parte minha que tá voando por aí, que tá vivendo em outro lugar, e eu tentasse o tempo todo me reconectar com ela, com quem eu sou de verdade, né, na minha percepção. Então, nessa live eu vou falar um pouquinho. Oi, travou? Pra mim travou. Vocês estão aí ainda? Tá, por agora voltou. Nessa live eu vou falar um pouquinho mais sobre as energias do mês de agosto. Só que o que acontece, né? Antigamente eu preparava, né? Eu anoto tudo, eu gosto bastante de escrever. Eu anotava todas as energias do mês, baseada, né? Me baseando pela astrologia. Então, aspectos no céu, lua nova, lua cheia, os signos, né? As entradas ali dos planetas nos signos. E eu me baseava por isso. E aí eu fazia todas aquelas anotações. Eu gosto de olhar também pela numerologia, eu gosto bastante da energia dos números, eles têm muitas coisas a nos mostrar e a nos ensinar. E eu começava a fazer a live baseada nessas anotações, mas eu percebia que quando eu começava a falar, eu tenho muito essa facilidade, né, como eu comentei, pela minha intuição, de ligar a câmera e começar a simplesmente falar, né, e falar coisas que geralmente toca as pessoas, né, então eu falo da minha cabeça, né, na minha opinião, na minha ilusão aqui, mas se eu deixo fluir, começa a vir muitas informações que não era o que estava anotado ali, então só contando também o contexto. E aí o que acontecia? Eu fazia uma live de 1 hora, até 1 hora e meia, porque no final a gente vai fazer uma meditação juntos aqui. E antigamente eu fazia pelo Instagram, né? Que eu tava lá naquele aplicativo. Hoje em dia eu não tô mais lá, né? Depois de um processo de aceitação de que não é uma rede saudável para mim, né? Eu saí do Instagram faz 2 meses, sem previsão ainda de volta, pelo menos até o fim do ano, imagino, para me recuperar, né? Desse burnout que eu tive de tanta informação ali.
de ter que criar muita coisa também ali, eu acho que eu tive um bloqueio criativo, né? E tô um pouco de bode, digamos assim, do Instagram. Mas inicialmente eu fazia por lá. E aí eu percebia que todas as minhas anotações astrológicas tinham ficado de lado. E tudo que eu tinha trazido era muito baseado naquilo, né? Mas era muito mais profundo e muito mais o que as pessoas precisavam ouvir naquele momento, porque o feedback que eu tinha era: nossa, eu precisava ouvir isso, você falou para mim e tal, né? E aí, como eu tenho, né, um lado bem assim também, não digo controlador, apesar de sim, né? De querer que as coisas sejam muito certas e saia tudo muito bem, né? Eu pensei, tá, o que eu vou fazer com essas informações? Fica sempre aquela sensação que algo não foi dito, que as pessoas precisam saber daquilo. Aí eu comecei a gravar um podcast com aquelas informações, focando mais na energia do número, do mês, né? Um mês universal para numerologia, e também nessas informações mais práticas, né, mais astrológicas ali. E foi assim que eu comecei a gravar os podcasts também, então baseado nas anotações, focando mais na astrologia. Por fim, eu olhava para aquelas anotações no final, né? E no podcast, para não ficar muito longo e muito específico, né? Falando de pontos assim muito detalhistas, né? Muito pequenos em relação à energia maior do mês. Aí eu comecei a também fazer um post no blog, onde eu colocava as datas ali, né? Coloco ainda, faço todo mês, com todas as datas explicadas para a gente usar como guia, para a gente usar como direcionamento, né, para a nossa vida. Então, foi assim que surgiu, né, esse projeto das energias do mês. E eu vou focar na live aqui em trazer algumas reflexões mais fortes para o nosso mês aí de agosto, né, na verdade, que é um mês de energia leonina e virginiana ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter, para a parte astrológica e numerológica, o podcast já está disponível aqui no aplicativo do Insight Timer, é só olhar lá, tá tudo explicadinho, e no YouTube também. Então, aqui eu deixo mais a minha intuição fluir para a gente olhar mais para as energias, tá? Desse mês, de acordo com aquilo que a minha intuição, né? Eu não gosto muito de falar nos meus guias espirituais e tal, eu não tenho muito essa percepção, ou eu não gosto de trazer isso aqui dessa maneira, mas sim, né, que a minha intuição me diz. Então, o que eu acho importante a gente falar sobre a energia desse mês é principalmente sobre o grande portal que vai acontecer no dia 8/8. A gente tem, na verdade, um grande portal acontecendo do dia 23 de julho, quando a gente teve a primeira lua cheia, no signo de Aquário. E esse portal, ele abriu lá, né? Ele vai, pensa como se fosse um pico, né? Um gráfico assim, que vai subindo, subindo, né? Começa a abertura do portão, né? De energia. Aí começa a subir, subir, subir. No dia 8 de agosto, a gente tem a lua nova, então o ápice, o pico daquela energia, e depois ela começa a descer até o dia 22 de agosto, quando a gente tem a segunda lua cheia no signo de Aquário, e aí fecha esse portal que vem trabalhar algumas questões na nossa vida. Vamos pensar que a gente nasce, né? A gente é lá um serzinho de luz, uma energia. Adorei os coraçõezinhos subindo aqui. Me motiva, né? E a gente vem então para cá para viver uma experiência. E quando a gente chega aqui, a gente passa pelo véu do esquecimento e a gente é colocado num lugar que a gente desconhece, digamos assim. A gente desconhece as pessoas, a gente desconhece a língua, a cultura, e a gente vai sendo inserido nela, né? Então a gente vai, no começo, quem são essas pessoas, né? E a gente vai se afeiçoando a elas, a gente vai aprendendo a língua e toda a cultura envolvida naquele lugar, a gente vai sendo incorporado, digamos assim, à vida humana daquele lugar, daquele ponto de vista que essa alma escolheu viver. Muitas dessas coisas, elas vão nos ajudar, vão formar o nosso caráter, vão formar a nossa identidade humana, digamos assim.
Mas muitas outras coisas, elas vão, de certa forma, nos limitar àquela imagem que eu tenho de mim naquele tempo e espaço que eu nasci. Então, aquilo que a minha família acha certo, aquilo que a sociedade considera o ideal naquele momento, e várias frentes, na verdade. A gente é muito bombardeado por coisas o tempo todo, por ideias, por paradigmas, por crenças, né? E muitas delas são incorporadas como verdade. Então, a gente acredita que aquilo é real e a gente aceita aquela verdade como nossa. Então, a gente vai para o mundo carregando isso. Então, é como se essa luzinha que a gente é, essa essência pura e primordial, que acredita que tudo é possível, que acredita no bem, na luz, no amor, que sabe que todos somos essa mesma essência, porque eu sou uma luzinha aqui, mas eu sei que a outra pessoa é uma luzinha ali também, né? Que a gente vem da mesma fonte. Tudo isso tá intrínseco a gente, tá dentro da gente, né? É quem a gente é, de verdade. Mas a gente vai criando camadinhas, a gente vai criando essa percepção sobre a gente. E ela é necessária até certo ponto. Porque isso faz a gente acreditar nessa experiência, isso faz essa experiência ser válida, porque assim a gente vive essa experiência com toda a sua intensidade, com toda a sua verdade, né? Ela é necessária. A gente veio, de certa forma, para viver uma experiência temporária, humana, enquanto coloca o seu nome aqui, né? O seu nome, o seu estado civil, tudo que você está vivendo nesse momento, com o qual você identifica, com o que você se identifica aí, tá? E aí a gente segue, né, para a vida sendo essa pessoa, e aí o que a gente chama, né, dessa camadinha que vai sendo formada, a gente pode chamar de ego, a gente pode chamar de identidade humana, enquanto a essência é essa luzinha que escolheu entrar num corpo de bebê lá no começo e viver essa experiência, que a gente vai sendo criado, né, através daquilo que a gente vive. Por que eu trouxe essa introdução? Porque esse é o nosso estado atual, e isso é quem a gente é de verdade. Então, quando a gente fala de mudança, quando a gente fala de transformação, quando a gente fala de processos que envolvem lidar com essas camadas que a gente se identifica muito, né? A gente vai invariavelmente se apegar a elas achando que eu sou isso, que a minha vida depende disso, que eu não sou ninguém se eu deixar de me identificar com isso, tá? Quem já saiu do país, né? Então, quem é brasileiro ou português, né? Que eu sei que tem gente de Portugal que também me acompanha. Quem já saiu do país percebe um pouco mais isso, já abriu um pouquinho mais o campo desse pontinho que a gente vive, desse lugar, né? E acaba percebendo que existem outras visões, que existem outras percepções, outras maneiras de ver a realidade e de viver a vida fora daquele nosso ponto de vista de onde a gente nasceu. Como o Brasil é um país muito grande, se a gente mudar de estado, a gente já percebe isso também. E é essa diferença que torna tudo mais rico, porque a gente percebe que existem várias formas certas, entre aspas, porque para cada pessoa é aquela certa de viver a realidade. Então, se eu vou lá, né? Então, enquanto alma, digamos que a nossa jornada, ela vai para esse estado de esquecimento, de imersão na matéria, para depois voltar ao estado de se lembrar de quem ela realmente é. Porque tudo na vida, tudo no universo é cíclico. Então, a gente vai sempre começar de um ponto, fazer todo o processo, toda a jornada do herói, digamos assim, e a gente volta num outro estado, num outro patamar. Eu gosto de falar que, na verdade, é mais cíclico e espiralado, porque a gente vai subindo, digamos assim, em direção a algo maior, né? Então, aqui, o subindo e o maior são bem relativos, mas só para a gente ter uma ideia, tá? Não é exatamente assim que acontece. E a gente chega nesses momentos, como esse grande portal, que vem ajudar a gente a se desconstruir um pouquinho, a desconstruir essas ideias, principalmente as negativas, né? Aquelas que limitam a nossa expansão, aquelas que fazem a gente acreditar que a gente não é capaz, que a gente é pequeno, que a gente precisa de alguém que venha nos salvar e nos ajudar. Tudo isso está incluído aqui.
Então, nesses momentos, né, até com essa energia, né, falando aqui desse portal, digamos, né, de Aquário, esse eixo, na verdade, porque astrologicamente Aquário é o signo oposto de Leão, então aqui a gente tem um eixo bem interessante, porque a gente está falando do eu, que é Leão, da identidade, do nosso ego, e a gente está falando de uma essência mais expandida, digamos assim, de uma essência que vai para o todo, que vai para o coletivo, que vê as pessoas como essa grande nuvem, né, de pessoas, essa grande nuvem positivamente, nuvem de energia, nuvem de essências, nuvem de coletividade, né, de consciência coletiva. A gente é um indivíduo, mas a gente faz parte, a gente pertence, não tem como. Então é esse eixo Leão e Aquário. Como Aquário é um signo de ar, mental, racional, fala muito dessa questão das ideias, daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito em relação à vida. Então, vai muito em direção às nossas crenças. E Aquário, ele é um signo que traz uma energia que pede pra gente se rebelar de vez em quando. Pede pra gente fazer diferente, pra gente tomar novos caminhos. Então, aquela energia ou aquela pessoa que vai sempre para o mesmo lugar, faz sempre da mesma forma, destoa um pouco dessa energia aquariana. Então, o convite aqui é para a gente aprender a ter ou acessar, porque na verdade todos os arquétipos estão dentro da gente, todas as energias estão dentro da gente, acessar mais na gente esse rebelde. Mas não é um rebelde sem causa, não é um rebelde que joga tudo pro alto e que de certa forma atropela as pessoas nesse processo. Pelo contrário, é aquele rebelde no sentido de não seguir a massa, não seguir o que todo mundo está fazendo só porque todo mundo está fazendo. E, de certa forma, encontrar nesse processo a própria identidade, que é Leão. É o ser único que habita dentro de você, porque essa identidade, desse ponto de vista que você está vivendo, ninguém vai ter. E a gente está num momento, né, enquanto coletivo, em que a gente tenta muito se encaixar, a gente tenta muito ser igual, a gente olha todas as meninas, né, a maioria, eu sei que existem exceções, mas quando você se identifica com um grupo, você, para fazer parte, se veste igual, faz as mesmas coisas, fala da mesma forma, né, a gente tende a uniformizar, sabe? Você olha, tá todo mundo igual, todo mundo fazendo mais ou menos a mesma coisa, todo mundo parecido fisicamente, né? Todos esses procedimentos estéticos, você percebe que todo mundo faz igual e tá todo mundo ali enquadrado, ou seja, dentro de uma caixa, né? O quadrado, ele é a caixinha ali que a gente tenta entrar para se encaixar, para pertencer. Isso faz parte de um comportamento de manada que é primitivo no nosso cérebro, que vem lá da nossa fase das cavernas, onde a gente, para pertencer no grupo e não ser morto, porque estar sozinho no meio da natureza fazia a gente se separar, né, do nosso grupo. Então, nesse caso, as pessoas, elas acabavam se submetendo, digamos assim, ao grupo para pertencer. E isso continua rodando no nosso cérebro inconsciente, né, no nosso sistema límbico. Então, isso responde, digamos assim, porque a gente tende a fazer dessa forma. Só que quanto mais consciência a gente despertar, quanto mais conscientes a gente tiver do nosso processo, do momento que a gente está vivendo, do poder que existe dentro da gente, e aí a gente fala de Leão mais uma vez, porque ele rege o coração, ele rege o nosso eu primordial, né, a nossa essência, ele fala muito da nossa identidade, do nosso ego, sim, mas a gente precisa pensar que a gente é um com ela, né, a gente está humano, pessoa X, com nome X, mas a gente é essa essência, a gente é um ser espiritual, a gente é um espírito, uma essência, uma energia, ela não tem forma definida, mas ela escolhe viver uma experiência na forma. Então, a gente vai ser convidado com essa energia, e aqui eu tô falando desse portal de um mês, principalmente, a trabalhar essa questão de se libertar de crenças ultrapassadas, de olhar para as nossas questões mais profundas, nossos apegos mentais, sabe? Eu me identifico com isso.
Por exemplo, a questão do consumo, né, que a gente vê hoje em dia, a gente querer comprar certas coisas só porque alguém disse que é bom, ou só porque todo mundo tem, só porque assim eu vou pertencer. Então, olhar para todas essas questões e olhar também para as crenças que foram instaladas na gente, que nos limitam. Então, uma família que tem uma questão financeira ali, que a maioria da família vive essa mesma repetição de padrão. Se a gente está indo para o mesmo caminho, ou já está inserido nisso, começar a perceber por quê, de onde vem, como que eu me encaixo ali, se eu escolho fazer da mesma forma, seguir da mesma forma, e perceber que a gente pode sempre fazer novas escolhas, tá? Leão fala muito dessa energia de empoderamento, e o portal que vai acontecer no dia 8/8, domingo que vem. Inclusive, eu vou fazer uma live, uma meditação coletiva aqui com vocês pelo Insight Timer, tá? Para a gente ancorar essa energia do nosso poder pessoal, da gente ativar quem a gente é de verdade, porque essas camadas, elas foram sendo criadas porque a gente está no esquecimento, mas a gente sempre vai ter livre-arbítrio, a gente sempre vai ter a oportunidade de escolher novamente e novamente e novamente quem a gente quer ser, quem a gente é e quem a gente quer se tornar. Se a gente está buscando o autoconhecimento, ou seja, se autoconhecer, saber quem a gente vai estar sempre sendo confrontado com esse espelho, que é olhar para a gente mesmo, que é olhar para dentro e perceber, tá? Quando eu olho no espelho, eu gosto do que eu vejo, e não fisicamente, aqui é simbolicamente. Eu gosto de quem eu sou, eu gosto da pessoa que eu sou quando eu estou comigo mesmo, porque a gente precisa entender que quando a gente está com os outros, né? Então, agora que eu estou falando com vocês, ou quando a gente está num relacionamento, eu tô buscando, de certa forma, uma validação. Então, muitas vezes a gente não é quem a gente é de verdade. Não tem jeito. Porque a gente, de certa forma, muda algumas características nossas, né? Ou faz alguma coisa diferente do que a gente faria geralmente. A melhor forma de se conhecer é estar com você. Você com você, se analisando, se interpretando, se olhando, tá? Se analisando. Quando você tá com o outro, perceber também, será que eu consigo ser uma companhia legal? Será que eu consigo acrescentar alguma coisa para as pessoas? Mas não desse olhar de, eu tenho que fazer A para receber B, né? Não com esse inconsciente que no fundo busca validação, amor, reconhecimento. É a gente entender que a gente tem que começar a dar isso pra gente mesmo. Porque quando a gente passa por esse processo de se aceitar e de se conectar com quem a gente é de verdade, a gente não fica mais buscando fora. E quando eu não busco mais essas coisas fora, eu me liberto. Porque eu não tenho mais a necessidade de. E quanto mais preenchido a gente tiver da gente mesmo, mais a gente tá tranquilo, completo, inteiro, e o resto é consequência. Na verdade, as nossas relações se tornam muito melhores porque a gente não se relaciona mais por interesse. E não é um interesse assim, aquela pessoa, ela tem um interesse explícito. É um interesse inconsciente. Muitas vezes é a nossa criança ferida, né? É a nossa dor, é o nosso trauma, são essas questões que a gente viveu e foi criando essa camadinha que estão ali pedindo para ser olhadas e curadas, e a gente, de certa forma, projeta isso no outro. Porque a gente não tem conhecimento disso. A gente não sabe se olhar, se analisar, entender esse processo. E aí a forma que a sua própria essência busca de fazer esse processo de, olha, tem uma coisinha aqui que talvez seria interessante, sabe a cebola? Como se você precisasse tirar algumas cascas para chegar no centro. E aí aquilo fica apitando para você, porque é você mesmo, é um mecanismo interno nosso, avisando, né, apitando e avisando que tem alguma coisinha ali para a gente prestar atenção. E caso não seja dessa forma, ou seja, projetando no ambiente externo, muitas vezes a gente não percebe. E tem pessoas, na verdade, que nunca vão perceber
que elas vão passar a vida toda achando que é o outro, achando que é o externo. Então, nesse portal do dia 8, que acontece, né, no próximo domingo, mas ainda vai um pouquinho até o dia 22, a gente está sendo chamado, a gente está sendo convidado a olhar mais para a gente mesmo, para quem a gente é enquanto indivíduo único, tá? Que está vivendo essa experiência humana. Então, a nossa essência, ela é luz e amor, ela é brilho, ela é, de certa forma, igual a de todo mundo, porque vem da mesma fonte, mas essa identidade única e especial, o que a gente escolheu vivenciar, quem você está enquanto, né, esse momento, esse tempo e espaço que a gente está vivendo aqui, tudo isso é você, tudo isso é seu. E a gente é resgatar nesse momento o que a gente tem de melhor e projetar a nossa luz para o mundo. Então, é como se quanto mais camadinhas eu tirasse de identificação com quem a gente acha que é, principalmente com as dores, com os bloqueios, com as limitações, quanto mais eu tiro, mais a minha luz consegue passar por essas frestinhas e ela consegue iluminar o mundo. Não que a gente esteja aqui para isso, a gente está aqui para viver uma experiência humana, simplesmente. Só que quanto mais a gente se liberta dessas questões, desses bloqueios, dessas identificações, mais leve fica essa brincadeira e naturalmente, quanto mais eu sou eu mesma, quem eu sou de verdade, com essa essência, né, que está ali, de certa forma, tomando o primeiro lugar, tomando a frente da minha vida, quanto mais isso acontece, naturalmente eu me torno um farol. E esse farol vai iluminar as pessoas ao meu redor, não porque eu quero, mas porque é natural. É natural, uma luz ela brilha, você não precisa pedir para o sol brilhar, ele simplesmente brilha e ilumina. Todos nós temos dentro da gente, no nosso peito aqui, no nosso chakra cardíaco, na nossa energia primordial aqui, todos nós temos um grande sol. Inclusive, se vocês quiserem se conectar com essa energia, meditem diariamente. Então, todo dia de manhã, feche os seus olhos e se conecta com esse sol, com essa fonte de energia que existe dentro de você, e principalmente sentindo que essa é a sua energia principal, isso é quem você é de verdade, porque isso vai ajudar muito você a ter um dia melhor, mais leve. Aqui a gente se conecta mais com a nossa essência e com a nossa presença. Então a gente leva a nossa presença para onde a gente vai. A gente não está na mente desfocada e pensando nas zilhões de coisas que o mundo nos coloca. A gente está na essência, a gente está no eu primordial. Tá? E nesse estado a gente consegue resolver as coisas com mais facilidade, porque de certa forma a gente está sendo esse farol e a gente está levando luz para o mundo, a gente está levando luz para as pessoas com quem a gente se encontra. Então às vezes isso ilumina até desavenças, conflitos, questões desafiadoras que a gente tem ali, mas também leva soluções. Então as coisas se resolvem mais rápido quando a gente está nesse alinhamento, sabe? Como se fosse assim um estado de alinhamento, de presença, de conexão, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Se vocês quiserem comentar aqui, falar comigo um pouquinho, só para eu saber se tá ressoando por aí. Então, se a gente se permitir ativar dentro da gente essa frequência, essa essência, essa energia primordial de quem a gente é de verdade, nesse portal que acontece no dia 8, né, a gente vai poder, lá no dia 22, quando tem a segunda lua cheia no signo de Aquário, se abrir para o novo, se abrir para novas ideias, se abrir para um futuro brilhante que nos aguarda. Mas como que um futuro brilhante vai chegar até nós se a nossa luz não estiver acesa? Porque ele vai ser brilhante se a nossa luz estiver brilhante para iluminá-lo, entende? Não é a luz que vai vir de fora, é a luz que vai sair de dentro. E é essa luz interna que vai iluminar o nosso futuro e fazer com que ele seja muito mais alinhado com quem a gente é de verdade. E o que isso significa na prática? Que a gente perceba que a gente pode focar mais e preferir mais, escolher mais, fazer as coisas que a gente gosta,
liberar a nossa criatividade, simplesmente viver e sentir alegria nesse processo. A vida, para a maioria das pessoas, e aí eu falei das crenças, né? Para a maioria das pessoas, a vida é uma luta, a vida é uma guerra, a vida é conflito, a vida é difícil, né? As pessoas falam muito em esforço, as pessoas falam muito em merecimento, e isso é uma crença. Então, se eu acredito nisso, eu estou criando um mundo, uma realidade onde isso é real para mim, onde ao meu redor eu vou, pelo viés de confirmação, sempre buscar situações assim. E aí tem, né, a questão mental, né, do viés de confirmação, que o nosso cérebro procura essas validações, mas existe a questão energética também, que transforma a gente num imã daquilo que a gente está vibrando. Não tem como a gente negar isso. É só vocês pararem para perceber. Comecem a fazer o teste de verdade. Percebam o seu estado de frequência, principalmente nos dias mais fortes, assim, que a energia tá muito alta, assim, um dia extremamente bom, espetacular, que você tá super bem, que você sente aquela conexão e tudo é lindo, e um dia que você tá muito mal, muito em baixa, com uma energia muito baixa. Nesses dias é mais fácil perceber, porque a gente tem que ter um olhar muito afinado, assim, para perceber as sutilezas da energia, tá? Mas percebam nesse dia em que as coisas estiverem um pouquinho mais claras, um pouquinho mais fortes, o quanto a nossa frequência, ela vai estar diretamente ligada com aquilo que a gente está vivendo ao nosso redor. O quanto o dia que você acordou com o pé esquerdo e ficou irritado, de mau humor logo de manhã, recebeu uma ligação do chefe falando algo chato, no mesmo dia o pneu furou, no mesmo dia você brigou com a sua mãe, no mesmo dia várias coisas desafiadoras aconteceram. E você pensa, nossa, que dia ruim, que dia de azar, que dia em que tudo deu errado. Mas o que a gente não percebe é que o nosso estado vibratório, que a gente emanou ali, criou um imã para aquelas coisas acontecerem. Então, se no primeiro acontecimento eu já tivesse transmutado isso, ou seja, tá, aconteceu isso, mas tudo bem, bola para frente, o meu dia vai ser ótimo, não ficar apegado àquela emoção, àquela sensação. O nosso dia teria sido melhor. Então comecem a perceber essa ligação. Do mesmo modo, o dia mais feliz da sua vida, tudo deu certo, tudo aconteceu da melhor forma, até quando você foi andar na rua, todos os sinais estavam verdes, você ganhou um prêmio, você ganhou um elogio, tudo aconteceu de uma maneira fluida. Ou, por exemplo, sei lá, o dia do casamento, né? A gente tá nervosa, acontecem algumas coisinhas ali, né? Uns imprevistos que retratam, de certa forma, o nosso estado interno ali, um pouco de ansiedade e controle, né? Excesso de controle, mas no geral é um dia feliz. Então, aquilo fica meio que parado, né? No geral, as coisas deram muito certo e aconteceram muito bem, mas uma coisinha ou outra espelhou o nosso estado de nervosismo ali por trás. Então, esse é um dia também que dá para perceber essa mudança vibracional. E comecem a fazer esse exercício de observação, tá? Percebam o que acontece perto das luas novas, das luas cheias, tá? Observem, façam essa conexão do seu mundo interno com os ciclos naturais. Comecem a viver no ritmo natural a maior parte do tempo possível, porque o ritmo artificial que a gente vive, inclusive no calendário, né? Então aqui eu tô falando de energias do mês, mas é um mês gregoriano, é um mês artificial, porque a gente percebe que a energia começa no dia 8 do mês e ela atinge o ápice no dia 22. Então não é exatamente igual, é que a gente tende a trabalhar com esse calendário, então eu tenho que trazer as energias aqui para vocês. Mas tentem perceber mais o ritmo da natureza, olhar para as estações, olhar para a lua, perceber, mulheres, né, olhar para as fases do seu ciclo e como você se sente em cada uma delas. Para a gente, muitas vezes, ter até como posso dizer, essa compaixão com a gente mesmo. Porque não espere que numa semana pré-menstruação você esteja com o mesmo nível de energia e bom humor do que na semana que você está ovulando. Isso é natural, isso é olhar para o nosso ciclo natural e respeitar.
e se respeitar a partir disso. Achar que a gente é uma máquina, que a gente vai estar sempre igual, que a gente vai estar sempre animada, que todo dia vai ser igual, isso é o que a sociedade quer que a gente acredite. Então, mais uma vez, né, olhar para essas crenças e desconstruir elas um pouquinho mais. Então, quem está aqui comigo hoje, provavelmente está aberto para receber isso, provavelmente sabe que isso ressoa aí dentro, que isso faz sentido de alguma forma. Então, eu espero de verdade que essas informações ajudem vocês a terem alguma percepção, às vezes uma frase que eu falo, é isso que eu gosto, quando as pessoas me falam assim, nossa, uma coisa que você falou, caiu uma ficha, deu insight, é para isso que eu tô aqui. Eu sinto de verdade que eu sou uma mensageira, eu sou a mensageira do universo, eu sou tradutora das estrelas, eu adoro falar isso porque é o que eu sinto. Eu tenho uma facilidade em me conectar com campos sutis de energia. Tem gente que gosta de chamar de mestres ascensionados, de guias, né? Tem gente que dá a percepção que tem, né? Para mim é energia pura, uma energia um pouco mais limpa, digamos assim, de todas essas identificações que a gente tem. E eu tenho uma facilidade para me conectar com elas. E eu gosto, né, desse processo de fazer essa tradução intuitiva e perceber o quanto ressoa com as pessoas que estão aí do outro lado, me ouvindo, e o quanto isso ajuda elas a terem percepções diferenciadas sobre a própria realidade. É para isso que eu faço o que eu faço, tá? O dia que não fizer mais sentido para ninguém, eu falo, chega, eu paro por aqui, porque eu faço isso realmente para que possa acender luzinhas, sabe? Acender luzinhas por onde quer que a minha mensagem possa chegar. Então, esse portal do dia 8, ele é o momento ideal para a gente se reconectar com essa luz interna, para a gente se reconectar com esse poder que já nos habita, ele não está fora. Então, a gente precisa aprender a parar de projetar esse salvador ideal, essa figura que vai vir nos salvar, né? Seja ela um ET, né? Uma nave, tem gente que acredita, seja ela vacina, seja ela um presidente ideal. Não colocar fora a sua felicidade, a sua paz de espírito, o seu estado de conexão com você mesma. Porque se a gente faz isso, até projetar num terapeuta, por exemplo, né, também acontece, numa figura materna ou paterna, que é tão humana quanto a gente, que é falha, que é muito boa em muitas coisas, mas também tem as suas questões para resolver, né? Sair desse lugar de colocar as pessoas, né, o mundo externo num pedestal, tirar eles de lá e se colocar nesse pedestal. Não num sentido egoísta, porque todo mundo está num pedestal. Se todo mundo se colocar, ninguém vai precisar colocar o outro e nem querer que os outros nos coloquem no pedestal, porque cada um tem o seu. Todo mundo tem espaço nesse mar, né? Porque se cada um estiver ocupando o seu próprio espaço, ninguém vai precisar tomar o lugar do outro, seja para colocar onde não é, né? Então dar o nosso lugar para o outro, ou querer que o outro nos coloque no pódio dele. Tá? Então, essa é uma reflexão muito válida também, que tem a ver com esse momento. Olhando para a numerologia do número 8, eu falei um pouquinho mais disso lá no podcast, mas eu quero só trazer um resumo aqui, porque como o portal 8 do 8, o 8 ele é um número que representa muito, né? Se a gente olhar para o 8, a gente já percebe, né? Que ele tem uma similaridade com o símbolo do infinito. Ele está em pé, se a gente deitar, o 8 se torna o infinito. Então, da gente entender até essa questão dos ciclos, né? Que vêm e vão, que se repetem, que fazem a gente ficar com essa sensação de estar girando em ciclos. Mas a gente não entender que muitas vezes as coisas se repetem até que a gente tome consciência e dê um passo além, e dê um passo acima nessa espiral de evolução humana que a gente está vivenciando, tá? Ele fala de empoderamento, ele fala da gente encontrar dentro da gente o nosso próprio poder. Então é uma energia que fala de autoestima, que fala desse resgate do poder pessoal para a gente poder acessar a verdadeira fonte de abundância.
porque ela tá dentro da gente. A abundância, ela tá no nosso olhar. Então, uma pessoa que sabe tomar um banho e sentir que a água é abundante, sentir gratidão por isso, ela se conecta com a abundância. A abundância não é necessariamente dinheiro na conta. Essa, mais uma vez, é uma percepção que foi colocada na gente, é uma limitação para que a gente ache que eu só vou ser abundante se eu tiver X dinheiro na minha conta. E se eu tiver um pouquinho a menos, já não me sinto abundante. Isso nos desconecta da ideia de abundância real, verdadeira, porque a abundância está em tudo ao nosso redor. Nunca vai faltar ar para a gente respirar. Claro, se o homem não agir, né, nesse sentido, mas eu digo, ninguém nunca vai respirar todo o ar do mundo. Sempre vai haver ar o suficiente para todos. Sempre vai haver água suficiente para todos. Por mais que exista, sim, a questão de usar muitos os recursos além do que a gente necessita ou não cuidar daquilo que a natureza nos dá, enfim, são questões que o homem distorce. Vocês estão entendendo que a abundância que eu estou falando aqui é a abundância universal, é a abundância real. Então, a gente se conectar com essa percepção da abundância é o ponto de vista. A gente sabe que nada nunca vai faltar quando a gente está conectada realmente com o nosso poder pessoal. Porque eu sei que eu dou conta. Eu sei que se tudo der errado, eu dou conta. Eu tenho dentro de mim uma força de criação muito grande. Então, é essa força de criação da nossa realidade. Eu acesso a abundância, porque a abundância é ter tudo o que eu preciso na hora que eu preciso. A abundância não é acúmulo, eu sempre falo isso. A gente acha que a abundância é ter 1 milhão na conta. A abundância é ter tudo o que você precisa na hora que você precisa. Nada nunca vai faltar. Nada nunca falta para um passarinho. Ele sabe disso, ele não carrega uma comidinha nas costas caso falte. Ele não pensa caso falte, ele sabe que vai ter. E ele confia nas asinhas dele para buscar outros lugares, para buscar comida de outras formas. Ele dá um jeito e ele confia na fonte infinita que está ali provendo, tá? Mais uma vez, olhando para a natureza perfeita. Eu não estou falando das ações do homem, que sim, um dia a gente pode destruir a floresta, o passarinho fica sem comida. Mas é a nossa ação, é a ação do homem pequeno que se vê separado do todo e não percebe essa conexão que eu tô falando para você. Acha que tudo é finito, então vamos acabar com tudo antes, né? Vamos chegar primeiro e para quem não sobrar, azar o deles, né? Então não tem essa sensação de unidade, de compartilhamento. Enfim, não preciso falar nada sobre a nossa sociedade porque a gente sabe onde a gente tá. Mas eu acho que era isso que eu tinha para falar. Uma coisa importante dessa energia desse mês é que a gente tem uma mudança, tá? Então, ali é interessante porque até o dia 22 é uma energia. Tudo isso que eu falei para vocês cabe muito aqui, de ativar quem a gente é de verdade e se abrir para um campo de novas ideias, que vai criar um novo futuro. E aí, dia 22, encerra-se, né? Tem a lua cheia ali em Aquário, a segunda, né, dentro de um mês, encerra-se esse ciclo, esse portal, essa grande oportunidade da gente tirar essas casquinhas, essas camadinhas, e a gente entra com o Sol em Virgem. E nesse momento a gente tem a segunda parte do mês, que é mais voltada para as questões práticas. É um momento da gente já pensei, já refleti, eu ativo esse poder criativo em mim, que está conectado com a minha essência, que tem toda a força que eu preciso de manifestação da minha realidade. Mas como que a gente vai manifestar se a gente não fizer? Se a gente não brincar de ser humano e aplicar na matéria toda a nossa energia? Se a gente fosse... se fosse, aliás, para a gente ser apenas energia e brincar de questões mais sutis, digamos assim, a gente não estaria aqui. Porque nessa dimensão em que existe a ilusão da matéria, porque eu acredito que, na verdade, tudo é um universo mental, uma realidade virtual, em que existem densidades, mas é a nossa percepção sensorial que diz isso. Então, aqui, a percepção é física. Então, a gente precisa, em algum momento, nos dedicar ao físico. Fazer o que é preciso. Porque, muitas vezes, o que impede a ação
é a nossa falta de confiança no nosso poder, falta de autoconfiança, né, de autoestima baixa. Então, nesse movimento, primeiro a gente trabalha o que está dentro, eu tiro todas as limitações, tudo que eu ouvi a vida inteira, que é ruim, que é difícil, que não dá certo, que nasceu pobre vai ser pobre, e não só questões financeiras, porque pensa que a gente veio aqui para ser feliz. E às vezes ser feliz não é trabalhar 15 horas por dia ou fazer milhões de coisas que vão te desconectar de você mesmo ou de você mesma. Ser feliz são coisas mais simples, que a nossa criança sabia se conectar com mais facilidade, porque elas estavam ancoradas no aqui e no agora, no presente real, né? E elas eram essa essência primordial que a gente é em ação. Então, se conectar mais com a energia da nossa criança interna e não com as dores dela, que é a criança ferida, mas se conectar mais com a alegria, com a felicidade, com as coisas simples, né? A gente pode ser feliz no hoje, no aqui e no agora, independentemente do que está acontecendo no nosso mundo externo. Mas aí depois que eu faço esse trabalho de reconexão e de resgate desse poder que habita em mim, aceitando e resgatando esse sol interno que eu tenho, eu vou brincar de criar, eu vou brincar de fazer, então eu vou criar um planejamento, eu vou ter sonhos, eu vou ter metas dentro daquilo que faz sentido para mim. Aqui é importante também, tá? Se a gente pensar em coisas que a gente quer realizar e a gente projetar 5, 10 anos à frente, eu tenho certeza que a gente sente que é capaz. Mas o que acontece é que a gente se limita a querer tudo para amanhã, a querer tudo de uma maneira rápida, a querer tudo que as coisas aconteçam magicamente, porque a gente olha do nosso pontinho, a gente olha de onde a gente está hoje. Então, é como se a gente estivesse na base da escada e olhasse lá para o topo dessa escada de muitos degraus e a gente quisesse simplesmente dar um salto e tá lá. A gente olha para aquilo como uma coisa grandiosa e distante da gente. Mas se a gente der um passinho hoje, der um passinho amanhã, der outro amanhã, a gente vai chegar lá também. Mas entender que a gente está aqui para experienciar, não necessariamente para acumular e para adquirir o que a sociedade acha que é sucesso. Porque enquanto a gente entrar nessa ratoeira, enquanto a gente ficar lá, né, igual o ratinho na rodinha, não necessariamente é o caminho da felicidade, tá? E isso é experiência própria, isso é olhar para quantas pessoas ricas que têm muitos problemas pessoais, familiares, enfim, não é a solução. E aí a gente tem que entender por que eu estou buscando aquilo. Porque eu posso encontrar a mesma sensação de segurança, de acolhimento, enfim, seja lá o que você busque, reconhecimento. A gente pode buscar isso e encontrar de outras maneiras, principalmente dentro. Porque se eu vou buscar questões externas, buscando preenchimento, em algum momento preenche, mas passa rápido. E aí esvazia de novo. É uma sensação assim de preencheu, esvaziou. Pensar numa meta, né, do nosso ego. Então, esse ego que quer ser um chefe lá de uma empresa um cargo muito alto, por quê? Porque ele quer estar em cima, ele quer ser visto. Porque quando ele era criança, ele não se sentia valorizado. Então, ele acha que só assim os pais dele, porque no fundo ele é aquela criança ferida, só assim os pais dele vão vê-lo e reconhecê-lo. E aí ele segue nessa busca. Quando ele chegar lá em cima, ele vai, sei lá, ficar uma semana feliz. Depois daquilo, ou ele já está pensando num lugar mais alto e pensando como se livrar daquilo, ou ele já vai estar vivendo tantas situações que envolvem um lugar de liderança que ele vai pensar, será que era isso mesmo que eu queria? Então perceba quantas vezes na sua vida você buscou também essa coisa externa e você no fundo percebeu que não era bem aquilo ou que passou rápido, né? Então quando aconteceu foi muito bom, mas passou rápido. Vou dar 2 exemplos e aí a gente encerra para a gente fazer a meditação. Meu sonho era morar na França, né? Sempre foi, porque eu sempre tive muita facilidade com línguas estrangeiras. Eu era professora de idiomas antes de fazer o que eu faço hoje. E meu sonho era morar aqui, né? Eu tenho uma conexão muito grande com o país,
por questões de vidas, né, passadas, entre aspas, né, barra paralelas, porque meu Júpiter passa aqui na minha astrocartografia, enfim, eu posso dar várias explicações holísticas, digamos assim. Mas sempre tive um chamado, inclusive eu já morei na Itália antes, mas lá não foi tão legal, e aqui sempre foi esse lugar que brilhava o meu olho. E eu achava que a única forma que tinha de eu vir para cá, né, que não fosse ser babá, né, uma coisa assim de trabalho, né, que eu gostava muito de estudar, era pelo estudo. Então eu achava que meu sonho era fazer doutorado na França. E por muito tempo eu persegui esse doutorado, mesmo sofrendo muito na carreira acadêmica, porque não era para mim, porque aquilo me pressionava, porque aquilo me fazia ficar muito nessa sensação que a gente tem, né, na sociedade hoje em dia, com emprego, com demandas ali que se fala assim, nossa, será que é isso mesmo? Será que é para mim? Será que eu dou conta? Né? Muita pressão. E eu gosto de ter uma vida um pouquinho mais livre, um pouquinho mais flexível, uma rotina mais flexível. E aí, tanto é que eu tentei passar no Brasil, não consegui. E naquela época eu estava bem, né, adormecida ainda, não tinha despertado e tal. Então era uma coisa que eu achava que era muito importante, que eu tinha que fazer doutorado. Não conseguia vir para cá, tentava lá também não dava. E aí eu consegui vir para cá. Não foi fazendo doutorado, mas no começo eu ainda insisti, tá? E tudo dava errado, todas as portas se fechavam e eu não entendia, eu continuava insistindo. Hoje eu vejo que foi uma salvação para mim, porque se eu tivesse passado, teriam sido 3 anos, porque aqui são 3 anos, né? 3 anos extremamente desafiadores para mim. Hoje eu agradeço de joelhos por não ter dado certo, mas na época, claro que eu me frustrei e claro que eu me decepcionei. E aí, quando eu cheguei aqui e realizei, né, o meu sonho de estar em terras francesas, isso foi em 2016, faz 5 anos que eu tô aqui já, passou aquela euforia inicial e aquela coisa de tudo ser novo e tal, e a gente cai na rotina, porque morar num lugar é viver naquele lugar, é viver o dia a dia, é ter coisas para fazer, muito do cotidiano, não é turismo o dia inteiro, todo dia, né? E quando chegou nesse momento, eu percebi que já tinha passado aquela glamorização, aquela coisa mais inicial, e eu já estava, de novo, sentindo as mesmas coisas ou lidando com as mesmas questões que eu lidava no Brasil. E no fundo, a gente sempre projeta, quando eu me mudar, quando eu conseguir um emprego, quando eu fizer tal coisa, tudo vai melhorar. Toda vez que a gente projetar no externo, a gente vai invariavelmente se decepcionar. Porque muitas vezes não é que a gente não consiga, e muito menos que a gente não tenha capacidade de conseguir, porque a gente tem. E a gente vai conseguir se aquilo for importante pra gente, ou se for algo que tá no nosso caminho, mesmo que como um aprendizado, pra gente ver que não é. Mas, em algum momento aquilo vai se esvaziar, dessa maneira rápida que eu falei para vocês. Então observa, né? Porque a melhor maneira de se sentir realizado é de dentro para fora. É sentindo alegria, prazer e satisfação no momento presente, tá? O Eckhart Tolle fala bastante disso, né? Eu adoro o trabalho dele e recomendo os livros dele, então se vocês sentirem, né, de se aprofundar nesse tema, com certeza vai ser um estudo muito interessante, né, praticar mindfulness, e isso é um exercício diário, porque a nossa mente sempre vai estar presente, ela existe, ela não vai deixar de existir, porque ela é o nosso aparelho humano, ela é a lente que a gente usa para ver a realidade, é nela que estão os sensores, né, que traduzem os 5 sentidos, então a gente só consegue ver, ouvir, tocar, sentir gosto, cheiro, porque a gente tem um cérebro, porque a gente tem uma mente que processa tudo isso. Acontece que se essa mente está viciada, né, por todas as questões que eu falei, das camadinhas que foram colocadas em cima da gente, ela vai tender a sempre agir da mesma forma. Vocês percebem que pessoas muito ou vitimistas ou negativistas, elas tendem a sempre agir da mesma forma? É aquele tipo de pessoa, aliás, quando a gente conhece muito uma pessoa, tem a ver com isso, porque a gente sabe exatamente como a pessoa vai reagir, porque a mente dela, ela está condicionada a reagir da mesma forma.
É assim que a gente é monitorado pelos nossos computadores e celulares, esqueci a palavra agora, pelos algoritmos, porque eles vão observando que você sempre faz a mesma coisa, que você tende a gostar da mesma coisa, a fazer a mesma coisa. A gente é um ser de hábitos. E se esses hábitos são nocivos, como tem muita gente que fuma, que tem vícios, né, diversos, aquilo vai em algum momento nos fazer mal. Mas se a gente criar, porque a mente ela sempre vai existir, por isso que eu tô falando, se a gente criar hábitos mais positivos, a gente vai conseguir passar por essa experiência de uma maneira mais leve e mais tranquila. Eu acho que isso já é uma reflexão que tem a ver com essa energia virginiana que a gente vai começar a acessar no final do mês. Então, o final do mês, principalmente, e o mês de setembro, majoritariamente, é um momento ideal para a gente ativar novas sinapses, para a gente criar novos hábitos. E nada melhor do que começar pequeno, né? Então, quem está aqui provavelmente medita, pode pensar numa coisinha ali que você vai incorporando e fazendo aos poucos, mas entender que a mente ela tende a voltar ao caminho mais fácil. Então, se você fez 20 vezes a mesma coisa e você fizer só uma, aquela coisa que você fez 20 vezes, o seu cérebro vai tender para ela. Então, não adianta fazer uma vez para tentar mudar uma coisa que você já fez 30 mil, né, a vida toda. Então é interessante pensar no reforço, pensar que você tem que voltar, que você tem que tentar amanhã de novo, que você tem que fazer mais e mais uma vez, tá? Então é isso que eu queria trazer para vocês aqui. Eu espero de verdade que tenha contribuído aí para a jornada de vocês de alguma forma. E agora a gente vai fazer uma meditação coletiva juntos aqui, né? Para isso que a gente tá aqui. Eu faço uma pequena introdução de 1 hora, mas a ideia é a gente meditar juntos, tá bom? Então eu peço que quem puder fique comigo, porque não fica gravada aqui no Insight Timer. Eu esqueci de falar o tema, né? Mas como esse mês a gente vai trabalhar muito essa questão de acessar a nossa alegria, a nossa criança, né? Eu vou fazer uma meditação para nos conectar mais com a alegria genuína, real, né? Esse estado de pureza da nossa criança interna, para que a gente possa carregar essa energia por todo o mês, tá bom? Então, quem puder ficar comigo para a gente fazer ao vivo, vai ser muito bom criar essa egrégora aqui de meditantes. Deixa eu ver seus comentários que eu não tinha parado para ver. Tô lendo aqui só rapidinho os comentários. O Ednei perguntou se eu tenho algum ciclo. Não tenho ainda, tá, Ednei? Mas posso criar, posso ver sim, da gente criar um ciclo de caminhantes do despertar, que é a egrégora que eu tenho, né, com as pessoas que acompanham meu trabalho. Então, vou dar uma pesquisada, assim, como a gente pode fazer. Então, vamos lá, gente. Vou pedir para vocês fecharem os olhos agora. E eu vou começar a fazer a guiança. Feche seus olhos. Comece a relaxar o seu corpo através da sua respiração. Respire profundamente e comece a se conectar com a vida que pulsa dentro de você, com a força, com a energia, com a força vital que anima o seu corpo. Respire fundo e vá sentindo que quanto mais oxigênio entra pelas suas narinas e vai até seus pulmões, que se encarrega
através do seu sistema circulatório, de levar essa energia para todo o seu corpo. Você percebe que a cada respiração você vai se sentindo cada vez mais relaxado, cada vez mais relaxada e entregue a essa experiência. Eu quero que você imagine agora ao seu redor uma grande bolha de luz. Essa bolha, ela te protege do ambiente externo, de tudo que possa te afetar nesse momento, seja de energias, de terceiros, preocupações, todas as demandas externas estão além dessa bolha agora. Você encontra apenas a sua energia aí dentro. Você com você mesmo, com você mesmo. Respire. E imagine que da parede dessa bolha começa a sair uma luz leve, sutil, e ela vai limpando todo o seu corpo, todo o seu campo, inclusive a sua mente, as preocupações que você possa ter nesse momento, tudo que te leve para fora dessa bolha está sendo transmutado nesse momento. E você vai sentindo essa conexão com o momento presente, com o aqui e o agora, com o som da minha voz, guiando essa experiência. Você está completamente ancorado e ancorada no momento presente. Foque agora sua atenção nos seus pés. E imagine que da sola dos seus pés começam a sair raízes luminosas, raízes de energia, que vão ancorando a sua presença no aqui e no agora, neste planeta lindo, maravilhoso, nessa bola voando pelo espaço, através de uma força eletromagnética que a gente desconhece. Você se encontra aqui, neste planeta, neste quadrante da galáxia, neste lugar que você ocupa dentro desse espaço-tempo do planeta Terra. Honre esse lugar, sinta a felicidade e alegria em estar vivo e em estar viva neste momento. O que você está vivendo é uma oportunidade única que você pode ter esperado muito tempo para viver, para ter a oportunidade de estar aqui. Pode ser que exista uma fila enorme de seres querendo vir para cá e que você, antes de chegar aqui, estava ansioso e ansiosa por essa experiência que você está vivendo agora. Quando você chegou, você sabia que ia esquecer de tudo. Iria se esquecer de quem é de verdade. Porque se você soubesse da força que tem e do poder e da capacidade de criação infinitos que residem em seu ser, não teria graça essa experiência humana.
limitada pelos 5 sentidos, dentro desse espaço-tempo em que a consciência humana começa a despertar para as questões universais, para o poder da sua própria essência. Era necessário, mas você sabia que com o livre-arbítrio, em algum momento você poderia ser lembrada do seu verdadeiro poder e poderia conscientemente escolher ativá-lo novamente. Quero que você se lembre, se conecte agora com a sua criança, com a fase da sua vida onde tudo era novo para você nesse planeta, onde você entendia pouco das questões humanas e você vivia muito mais em contato com sua essência primordial. Você usava toda a sua criatividade para criar mundos imaginários, para criar brincadeiras, para criar formas diferentes de expressão da sua essência. Tudo para você era real, tão real quanto a experiência que você está vivendo hoje. Eu quero que você resgate dentro de você essa energia, essa conexão com a fonte criadora da qual você veio e com a energia criativa que abunda dentro de você, que jorra, que brota, que verte abundantemente. Você pode usar essa energia para brincar de criar coisas muitas vezes inimagináveis para quem continua dentro da caixa humana. Você está aqui na Terra, neste tempo e espaço, para experienciar, para criar experiências e para ajudar na evolução da raça humana. Mas você não precisa salvar ninguém para isso, a não ser a si mesmo e a si mesma. Você precisa apenas se lembrar de quem você é de verdade. Respire, deixe incorporar essa verdade e essa energia que vai sendo instalada em cada uma das suas células, no nível do DNA, ativando o seu DNA cósmico. E eu quero que você se conecte agora com uma energia extremamente positiva e benéfica que muitas vezes na nossa vida a gente deixa de lado para atender às demandas de uma sociedade doente e totalmente desconectada da sua força primordial. Eu quero que você se conecte com a alegria genuína de estar vivo, de estar viva, de poder brincar, se divertir com a experiência humana. A vida não é uma luta, não é uma guerra.
Você não é um guerreiro ou uma guerreira. Você é a força criativa que veio experienciar o seu poder de criar a sua realidade. E você tem dentro de você essa energia. Mas você também tem lentes que pode escolher como quer olhar para a vida. De qualquer forma, seja qual for o seu olhar, a força criadora estará lá. Se você quiser criar guerra, assim será. Se você quiser criar um espaço de amor, de alegria, de abundância, onde as coisas fluem tranquilamente na sua vida, isso também é possível. E se alguém te disse o contrário disso, simplesmente apague essa informação e acredite no que eu estou dizendo, porque eu sou a força que habita dentro de você. Eu sou a energia mais pura da sua essência, se comunicando e se expressando através dessa voz que fala com você agora. Lembre-se de você brincando quando era criança. Lembre-se de como era fácil sentir alegria. E mesmo que a sua situação não tenha sido essa, a sua realidade física ou que a sua memória te permite acessar não tenha sido tão alegre assim, apenas se permita imaginar a sua infância perfeita. A força criativa, ela atua através de memórias que ativam sensações na gente, mas ela também funciona através da criatividade, da imaginação. Tudo aquilo que você imagina também é real, porque o seu cérebro, o seu sistema operacional, a sua mente, ela não sabe diferenciar o que é um simples pensamento do que é a realidade concreta. Então eu quero que você saiba, a partir de agora, com toda certeza e com toda clareza, o poder da sua imaginação, o poder de criar a sua realidade, que reside tanto na preocupação quanto nas lembranças de situações dolorosas do passado, quanto no poder de imaginar situações positivas e benéficas e se conectar com memórias igualmente positivas da sua vida. A criança que habita em você, que representa a sua força mais pura, ela se permitia sentir alegria, brincar, criar, porque ela ainda não tinha todos os condicionamentos instalados com profundidade dentro dela. Ela ainda estava presa em seu próprio mundo, um mundo criativo, que acabou adormecido com o tempo, mas que continua latente, vibrante dentro de você. E esse centro está sendo reativado agora e trazido à sua consciência para que você saiba que o poder está dentro de você. O poder de criar a sua realidade reside dentro de você. Brinque de criar, experimente
Faça essa experiência. Seu poder é maior do que você imagina. Toda e qualquer dificuldade que você estiver passando agora pode se dissolver num simples estalar de dedo, desde que você mude o seu foco e pare de pensar nisso. Deixe que a força criadora que habita em você resolva isso. Pode ter certeza que a resolução virá de uma maneira rápida, tranquila e extremamente criativa. Nem na sua melhor imaginação você conseguiria adivinhar a maneira que viria essa solução. Aprenda a brincar mais com a energia, pois ela é tudo o que existe. Talvez você esteja limitando a sua vida pelas lentes embaçadas que foram dadas a você desde que você chegou aqui. Mas a você está sendo dada a chance de se relembrar de quem é de verdade. E você é muito maior do que você imagina. Respire e se conecte novamente com essa bolha ao seu redor, com essa grande bola que agora brilha e pulsa, uma luz forte, luminosa. Você pode se conectar com alguma cor específica que ela esteja vibrando neste momento. Cada um vai ter o seu campo, a sua cor prevalecente. Essa é a cor com a qual você trabalha. Use ela cada vez mais na sua vida. Seja imaginando um raio de luz nessa cor, seja usando essa cor em acessórios, em roupas, na sua decoração. Essa cor é a cor da sua vibração. Respire. Vá voltando a sua conexão, a sua consciência para o momento presente, para o seu corpo. Vá mexendo lentamente o seu corpo, tomando posse novamente desse veículo físico que é seu, lhe foi dado de presente para viver essa experiência temporariamente humana. Respire fundo para incorporar essa energia e quando sentir, pode abrir os olhos e pode voltar para o momento presente. Como é que vocês estão aí? Ai, eu me emocionei. Espero que vocês tenham sentido a energia. Foi muito forte. E assim eu me despeço. De verdade, espero que tenha contribuído aí. Peço desculpas pela piscianice. Mas é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês essa tarde. E se tudo der certo, eu vou disponibilizar essa live depois gravada para vocês, tá bom? E a meditação também para vocês fazerem quando sentir aí, tá? Quando ressoar, quando quiser se reconectar com toda essa energia, todo esse poder que ela acessa na gente. E de verdade, usem, brinquem mais, a vida é uma brincadeira, é uma grande brincadeira. Às vezes ela é até uma piada se a gente parar para pensar, mas comecem a perceber e sair desse campo de batalha, porque ele é da mente, ele não é da nossa essência. Ela quer brincar de experienciar a vida, ela não quer ficar presa nessas torturas mentais que a gente vive,
tá bom? Então, um beijo para vocês. Se cuidem aí e tenham um lindo mês de agosto, uma linda vida, tá? A gente segue juntos e juntas. Se vocês gostaram da experiência aqui no Insight Timer, é só me dar depois um feedback para eu saber se eu volto mês que vem ou não, se eu faço as lives mensais aqui a partir de agora, tá bom? Um beijo para vocês de novo e até mais. Tchau, tchau.